Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de panorama do Novo Testamento. Desta vez a nossa aula de número 18, nós vamos continuar com um segmento do Novo Testamento, com um grupo de livros do Novo Testamento chamado de pastorais. As cartas pastorais são cartas de Paulo, dirigidas, escritas, destinadas a dois pastores, a Timóteo e Tito. Na aula passada, nós vimos 1 Timóteo, isto é, Paulo escrevendo para Timóteo, por ele mesmo dito, seu filho na fé, um verdadeiro filho na fé. Segundo Timóteo, ele fala amado filho na fé. Portanto, Timóteo é esse pastor que estava na cidade de Éfeso, e Paulo escreveu para ele, para que ele pudesse organizar a igreja de Éfeso, que passava por momentos difíceis, problemas com falsos ensinos e um tanto de desorganização. Então Paulo escreve para Timóteo para ajudá-lo nessa tarefa. Hoje vamos tratar de 2 Timóteo. Então, quero começar, como nós começamos, com o destinatário e o remetente. Portanto, 1 Timóteo capítulo 1, verso 1 e 2, passo a ler, que diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de nosso Pai e de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, remetente apóstolo Paulo escrevendo pela segunda vez para Timóteo, esse amado filho na fé. Vamos entender ou relembrar este cenário histórico desta segunda epístola, desta segunda carta a Timóteo. Paulo estava preso em Roma. Isso é dito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de 15 a 18. Veja só o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 a 18. Bem sabes que todos os que estão na Ásia me abandonaram, entre eles Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me trouxe ânimo e não se envergonhou de eu estar na prisão. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me com persistência e me encontrou. O Senhor lhe conceda que naquele dia obtenha misericórdia diante do Senhor. E bem sabes quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Então, esse irmão Onesíforo esteve com Paulo em Éfeso, no ministério lá. Lá estava Timóteo. E Paulo, portanto, escreve de onde? Ele diz de Roma. Verso 17. Pelo contrário, quando chegou a Roma, a cidade de Roma, capital do Império Romano. Em que condição Paulo estava? Ele disse no versículo 16: O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me trouxe ânimo e não se envergonhou de eu estar na prisão. Paulo está preso aqui, em Roma. Esta prisão, vamos tratar daqui a pouquinho, não é a mesma prisão de Atos capítulo 28. Como nós já falamos, nós já aprendemos que Paulo estava preso em Roma, o chamado primeiro aprisionamento, registrado em Atos capítulo 28, em que ele escreve as cartas da prisão, as chamadas cartas da prisão, um segmento de cartas de livros do Novo Testamento que nós já vimos. Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Aliás, Filemão vamos ver daqui a 2 aulas. Também é uma carta da prisão. Vimos Efésios, Filipenses, Colossenses. Esta citação de Paulo, ele diz que está preso em Roma, só que esta prisão em Roma não é a prisão de Atos 28. Nós falamos isso na aula passada. Paulo foi liberto desta prisão, ele mesmo diz isso, ele mesmo tem expectativa. Vamos ver lá em Filemão que ele pede para Filemão até
organizar um espaço para ele ficar, um quartinho para ele dormir. Ele está preso, escreve para Filemon, dizendo: Filemon, eu vou ser solto aí, prepara um quartinho para mim, que a gente vai se encontrar. Então ele estava convicto que seria solto. Agora não, agora a situação é diferente. Passaram-se talvez alguns poucos anos, e Paulo está novamente preso em Roma. Ele admite isto aqui. O tom desta segunda carta é diferente do tom das cartas do primeiro aprisionamento. Vamos ver daqui a pouquinho. Portanto, Paulo está preso em Roma, como ele mesmo diz aqui, e Onesíforo o encontrou lá, procurou pelas masmorras, procurou pelas prisões e encontrou Paulo ali preso. Ele mesmo admite isso e roga a Deus que abençoe a casa desse irmão Onesíforo. Paulo diz ainda em 2 Timóteo, capítulo 4, 16, que ele havia passado pela primeira audiência. Uma linguagem atual, a primeira audiência de custódia, né? Primeira audiência de defesa, para saber se era plausível aquela prisão, se era justificável aquele aprisionamento. Ele diz isso, portanto, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16 e 17, o seguinte: na minha primeira defesa, portanto, Paulo já havia passado por uma audiência. Na minha primeira defesa, ninguém me ajudou. Isto é, Paulo esteve sozinho na audiência, uma linguagem, como disse, de hoje, de custódia. Não tinha advogado, não havia testemunha. E todos, ele diz, pelo contrário, todos me desampararam, todos me abandonaram. Eu fiquei sozinho perante o juiz, perante o imperador talvez o imperador já esteja envolvido nesse julgamento, porque ele era cidadão romano, mas pelo menos pelas autoridades, né, do tribunal romano. Pelo contrário, todos me desampararam, que isto não lhe seja cobrado, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada e todos os gentios e fui livrado da boca do leão. Então nós vimos aqui que Paulo já havia passado pela primeira audiência de defesa, estava preso e, diferentemente das cartas do primeiro aprisionamento de Atos 28, Paulo não tem esperança de ser solto. Vamos confrontar os dois textos. Vamos primeiro ler 2 Timóteo 4, 6 a 8. Primeiramente, 2 Timóteo 4, 6 a 8, Paulo diz o seguinte: quanto a mim, Timóteo, quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Portanto, Paulo diz assim: Timóteo, eu não sairei vivo desta prisão. Eu já estou sendo, minha morte será um sacrifício, não será uma derrota, um fracasso para o Evangelho, nem para a minha vida. Minha morte será como um sacrifício derramado como libação. Este era um tipo de sacrifício líquido, que derramava-se líquido sobre o altar, vinho sobre o altar, e era uma espécie de sacrifício. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Partida deste mundo, a morte dele. E ele termina dizendo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Paulo está convicto que vai morrer. Está convicto disso. Agora eu quero que você confronte com um texto que nós já passamos por ele, que é Filipenses, capítulo 1, para você perceber a diferença de tom. Em ambos os textos, Filipenses e 2 Timóteo, Paulo está preso, mas o tom do coração de Paulo e as suas palavras demonstram que são prisões diferentes. Filipenses capítulo 1, versículo 21 a 26. Vamos sair de 2 Timóteo, vamos para Filipenses, que é uma das cartas da prisão de Atos 28. Filipenses capítulo 1, versículo 21 em diante diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está pronto para morrer nesta prisão registrada em Atos 28.
Versículo 22. Mas, se o viver no corpo resulta para mim fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Eu estou pronto para morrer, mas se permanecer nessa terra é bom, eu não sei o que escolher. É o que ele diz no 23. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, pois isto é muito melhor. Todavia, versículo 24, todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. Isto é, eu não sei o que escolher, porque é bem melhor ir para junto de Deus, né? Para o céu. Mas eu vejo a necessidade da obra, então eu estou dividido que eu queira escolher. Eu não sei o que escolher, se é estar com Cristo ou se permanecer com vocês para continuar a obra entre vocês. Por isso que ele diz no 24, todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo, isto é, no corpo físico, corpo humano, permanecer, em outras palavras, vivo. E tendo esta confiança, verso 25 do capítulo 1 de Filipenses, e tendo esta confiança, que confiança é esta? De permanecer no corpo, isto é, permanecer vivo. Sei que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso desenvolvimento e alegria na fé, para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo entre vós. Então fica claro, clara a diferença de tom de Filipenses, que ele está preso, novamente eu repito, esta prisão registrada no capítulo 28 de Atos, que ele alugou uma casa, ele podia receber as pessoas e evangelizar, ele mesmo diz isso nesta epístola aos Filipenses. Agora o tom da carta mudou. O tom da carta mudou. Segundo Timóteo 4, 6 a 8, ele diz, quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação e o tempo da minha partida está próximo. Então, evidentemente que Paulo foi solto desta prisão que ele mesmo diz que vai ficar vivo em Filipenses, que é a prisão de Atos 28, continuou o ministério dele, ministério em Éfeso, deixou Timóteo lá e tempos depois surge uma perseguição, a perseguição de Nero. Em 64 depois de Cristo, Nero incendiou a cidade de Roma. Havia 14 bairros naquela cidade. 10 queimaram. Dos 4 que sobraram, 2 eram maciçamente populados, habitados por judeus e por cristãos. Então, o que Nero faz? Persegue os cristãos. E persegue de maneira cruel, matando todos eles, queimando em postes, e a história diz isso. Nesta perseguição, Paulo é preso, provavelmente na cidade de Troade, porque ele pede para Timóteo trazer a capa que ele esqueceu, que ele deixou em Troade. Portanto, provavelmente ele foi preso lá e não tinha nem capa para se proteger do frio. Preso, volta para Roma preso, que é a prisão agora de 2 Timóteo, a prisão final por volta de 64. Ele foi solto mais ou menos em 62, entre 60 e 62 do primeiro aprisionamento. Agora em 64 ele é preso novamente e agora a coisa vai mudar. Ele vai para a decapitação. Como cidadão romano, Paulo não era morto pela cruz, assim, por exemplo, como pela crucificação. Ele era cidadão romano. Então, morrer pela decapitação era uma misericórdia, porque a morte era rápida. Então, o cidadão romano tinha esse benefício de morrer decapitado, a morte rápida. Diferentemente de quem não é romano, morria por crucificação, que era a morte lenta e cruel. Paulo, portanto, foi decapitado mais ou menos em 64. Foi quando a tradição, os estudiosos delimitam mais ou menos essa data da sua morte. Muito bem, vocês sabem onde é Éfeso, onde está Timóteo, está aqui.
1 Timóteo, Paulo está na Macedônia e escreve para Timóteo em Éfeso. Isso aqui é só para relembrar o trajeto da carta de 1 Timóteo. Paulo está em Macedônia e escreve para Éfeso, para Timóteo que está em Éfeso. Poucos anos depois, Paulo está preso, não mais aqui. Ele está em Roma. Escreve para Timóteo novamente, que está em Éfeso, né? Então a gente percebe muito bem esse cenário histórico. Qual é a natureza da carta? Esta segunda Timóteo é a chamada carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Uma carta que rivaliza, isto é, que se aproxima dessa pessoalidade, dessa intimidade, é a carta Filemon, que também é uma carta extremamente pessoal. Mas se não é a carta mais pessoal, é uma das cartas junto com Filemon, uma carta pessoal, uma carta de um pai para o filho, de um pastor para o seu discípulo, de um homem mais idoso para o jovem. A gente percebe nesta segunda carta o coração do apóstolo, o amor que ele tinha pela obra de Deus, especialmente pelo seu filho na fé, pelo amado filho na fé, pelo verdadeiro filho na fé, Timóteo. E então o propósito geral desta carta é aconselhar Timóteo, que era um jovem, e jovem pastor, e ainda possuía enfermidades. Então Timóteo era um jovem pastor, jovem no ministério e jovem na idade. Talvez Timóteo tivesse aí por volta de 40 anos de idade, era novo no ministério, e 40 anos no ministério ainda assim é alguém jovem. E ainda por cima ele era tímido, tinha uma timidez natural, e Paulo fala muito bem isto aqui nesta segunda Timóteo, nesta carta, e também sofria de enfermidades. Então veja só esse cenário. Paulo, portanto, amando muito esse jovem, pastor, discípulo, escreve esta segunda carta para aconselhar o jovem pastor no aspecto pessoal, isto é, dele como pessoa, como ser humano, e também ministerial, ajudando Timóteo, orientando Timóteo, aconselhando Timóteo como ele tem que proceder no ministério, no discipulado, né? Então é muito bonito ver como Paulo trabalha com Timóteo nesse aspecto pessoal, animando o coração de Timóteo, fortalecendo a alma de Timóteo, mas também orientando que ele seja um pastor de qualidade. Vamos ver então esse propósito geral através da carta, como Paulo traz em todos os momentos dessa carta esse desejo de orientar Timóteo pessoal e ministerialmente. Primeiro, Paulo ora por Timóteo. Paulo começa a carta no capítulo 1, no verso 3, ele diz que dá graças e ora pelo filho na fé. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, assim como serviram meus antepassados, ao mencionar-te sempre em minhas súplicas, noite e dia. Recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para encher-me de alegria. Também recordo da fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esta razão, Paulo... até o 5, né? Então veja que Paulo louva a Deus, agradece a Deus, ora por Timóteo. Paulo lembra das lágrimas de Timóteo quando ele está orando por Timóteo. Paulo conhece a espiritualidade de Timóteo, conhece o testemunho dele e mais, conhece a família dele. Ele diz que conhece a fé que habitou na avó de Timóteo, chamada Lóide, e na mãe de Timóteo, chamada Eunice, e tem certeza que a mesma fé da avó e da mãe é a fé deste jovem pastor. Então, veja que Paulo é íntimo desse jovem e o propósito é estabelecer essa conexão íntima com Timóteo. Paulo anima o coração de Timóteo, capítulo 1, 6 a 8. Paulo anima o coração do Timóteo. Olha só, 2 Timóteo 1, 6 a 8. Por essa razão, lembro-te de que despertes o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos.
Paulo diz, Timóteo, lembra que você é um pastor consagrado. Eu impus as minhas mãos, lá na frente ele vai dizer que, no 1 Timóteo, vai dizer que o presbitério fez isso. Então, por essa razão, lembro-te de que despertes o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo está aqui dizendo, Timóteo, lembra quem você é. Você não é qualquer um, você é um pastor, é um homem de Deus. Lembra do dom de Deus, da consagração ao ministério. Né? Então, ele diz, Deus não nos deu espírito de covardia. Você não é um covarde, você é um corajoso. Lembra que Deus está contigo. Então, Paulo está aqui tratando do coração do jovem, do ser humano e também do pastor. Paulo exorta Timóteo à firmeza. Veja só, 2 Timóteo 1:13, né? Paulo exorta Timóteo a ficar firme na fé. Olha só, 2 Timóteo de 1:13. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Seja forte na graça. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. E se um atleta competir nos jogos públicos, não será coroado se não cumprir o regulamento. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. Medita no que estou te dizendo, pois o Senhor te fará entender. Lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho, pelo qual sofro, a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Por isso, suporto todas as coisas por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de crédito. Se morremos com ele, também com ele viveremos, Timóteo. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, Timóteo, ele também nos negará. Se somos infiéis, Timóteo, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Paulo está exortando Timóteo a ser firme na posição de um soldado, firme na posição de um atleta, firme na posição de um lavrador que não sai da sua posição, cumpre o seu trabalho, a sua missão. Paulo orienta o jovem pastor, 2 Timóteo 15, aliás 2 Timóteo 2, 15 e 16. Olha só o que ele diz aqui para o pastor agora. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita as conversas vãs e profanas, pois o que agem assim promovem ainda mais a impiedade. No versículo 22 do capítulo 2 ainda, ele diz, foge também das paixões da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que invocam o Senhor de coração puro. Rejeita as questões tolas e inúteis, sabendo que geram discussões. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas pelo contrário, deve ser amável com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se libertem da armadilha do diabo, por quem haviam sido presos para cumprir a sua vontade. Paulo, então, está orientando agora o pastor, para que ele saiba como proceder. Paulo orienta o foco de Timóteo, o foco do ministério de Timóteo. Veja o capítulo 3, versículo 14 a 17. Paulo diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras,
que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. O foco de Timóteo tem que ser na palavra, e Paulo está exortando Timóteo nesse aspecto. Paulo orienta, por fim, o ministério de Timóteo. Veja o capítulo 4, de 1 a 5, ele diz: eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda a paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, Paulo termina, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Por toda a carta, essa carta tem apenas 4 capítulos, nós vimos por toda esta carta, todos os 4 capítulos, Paulo está incentivando Timóteo, orientando Timóteo, admoestando Timóteo, exortando, aconselhando pessoal, ministerial, para que ele fique firme, estabeleça o foco na palavra, que ele lembre de Jesus Cristo e que ele não tenha vergonha do prisioneiro que é Cristo, que é ele. Paulo está dizendo: Timóteo, teu foco é na palavra, e teu ministério é na pregação, ser um evangelista. Teu papel é esse, não é brigar com ninguém, é para evangelizar. Então, durante toda essa carta, Paulo está orientando o jovem, é uma carta pastoral, portanto, por isso que é chamada de pastoral, junto com 1 Timóteo e Tito, porque orienta o pastor. Paulo, aqui, nessa segunda carta a Timóteo, trabalha não só com orientações eclesiásticas, como na primeira. Ele trabalha essencialmente a vida do pastor, o coração do pastor, o ministério do pastor, os ofícios do pastor, o que ele tem que fazer na igreja, como tem que tratar as pessoas, o foco do ministério, no discipulado, como evangelista, enfim. É impressionante aqui, quem quer ser um pastor deverá praticamente decorar esta carta e lembrar sempre das orientações paulinas a um pastor. A estrutura desta carta é simples e breve, dividida em 4 partes. A primeira, Paulo exorta Timóteo a perseverar pelo Evangelho. É claro que isso está no capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 13. Todo o capítulo 1 e praticamente metade do 2, Paulo está exortando Timóteo a perseverar pelo Evangelho, por causa do Evangelho, dos eleitos, da igreja. Timóteo não pode desistir do ministério, tem que perseverar. Do capítulo 2 a 14, por exemplo, na segunda metade do capítulo 2 até o capítulo 3, verso 9, Paulo vai ensinar Timóteo, orientar como lidar com os falsos mestres. Portanto, metade do capítulo 2 e praticamente metade do 3, Paulo vai orientar Timóteo como lidar com os falsos mestres. E ele vai no capítulo 3, da segunda metade, até o capítulo 4, versículo 8, Paulo vai exortar Timóteo à firmeza, como nós já vimos. Fique firme, não desista, olha para Cristo, olha para mim, olha para a palavra, maneja bem a palavra, ser um evangelista. E ele termina com referências pessoais, no capítulo 4, do 9 em diante, citando nomes. Ele diz: procura visitar-me em breve, está preso, sabe que vai morrer e quer ver Timóteo pela última vez. Procura visitar-me em breve, pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Ele partiu para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é útil para o ministério. Mandei Tíquico, olha, está organizando os missionários nos diversos locais, né? Mandei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos.
é o que a gente considera que Paulo deixou capa, deixou livros, que ele não esquecia isso. Provavelmente foi preso em Troade e enviado para Roma para a sua morte. Portanto, eu termino com a ênfase teológica desta segunda Timóteo, da segunda carta. Com a ênfase teológica, é claro que a gente pega a principal, né? Há muitas ênfases, Paulo trata de muitas coisas aqui, mas a ênfase teológica principal é a bibliologia, isto é, a doutrina da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Se você percebeu, durante toda essa carta, Paulo enfatiza a palavra de Deus. Timóteo foi orientado na palavra, ele tem que lembrar disso, o foco dele é na palavra, tem que manejar bem a palavra, e ele tem que pregar o evangelho, pregar a palavra. Então o foco todo dessa orientação paulina a Timóteo é em cima das Escrituras. Vamos ler alguns textos? Vamos começar com 2 Timóteo 2, capítulo 15, Paulo diz: procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Portanto, o foco aqui é a palavra. Capítulo 3, verso 14 a 17, Paulo diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus, Timóteo, tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Veja que o foco é em cima da palavra, da Escritura. E quero terminar aqui no capítulo 4, de 1 a 5, ele diz para Timóteo: eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra. Inste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda a paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, se equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Portanto, Timóteo aprendeu desde a infância com a palavra. Timóteo, o foco dele no ministério tem que ser a palavra, que é inspirada. Toda a Escritura é inspirada para o uso do pastor para orientar a igreja. E ele tem que ser o evangelista, pregar a palavra. Então veja aqui a ênfase teológica de Paulo em cima da palavra de Deus. Por isso a bibliologia, isto é, a doutrina das Escrituras. Muito bem, então esta é a carta, uma carta maravilhosa do apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo. Segunda carta do segmento Cartas Pastorais. Na próxima aula vamos tratar com Tito, a terceira e última carta pastoral. Agora vai mudar o pastor, será Tito, e conto com você. Até a próxima. Deus o abençoe.